suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 18 de junho. E eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra de Deus, que nesta manhã será ministrada pelo nosso irmão Davi Porto de Moraes. Ontem ele trouxe a primeira parte, ele foi um dos preletores da nossa conferência missionária, realizada recentemente em nossa igreja. E ele vai estar trazendo hoje a segunda parte e a conclusão desta mensagem, que eu não tenho dúvidas vai falar profundamente ao seu coração. Quero agradecer a todos que estão conosco da Grande João Pessoa, da cidade de Bahia, Santa Rita, aonde chega o sinal do canal 11 e também da TV Master, TV a cabo, e para aqueles que moram mais distante, que estão nos assistindo através do YouTube. Deus os abençoe grandissimamente, porque nós temos certeza, a palavra de Deus jamais voltou e jamais há de voltar vazia. É isso que nos diz a Escritura Sagrada. Eu velo sobre a minha palavra, diz o Senhor, Jeremias 1,12, para a cumprir. E ela jamais voltou, jamais há de voltar vazia. Portanto, nós vamos orar nesse instante e logo em seguida estaremos ouvindo o nosso irmão Davi. Pai, obrigado por esta manhã. Quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração, e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que Tu nos leve aonde nós não podemos chegar, que nos conduza, Senhor, através das ondas, dos canais destas emissoras e através do YouTube, possamos levar esta mensagem a muitos corações, dezenas e centenas de milhares de pessoas que nos assistem, pessoas que, Senhor, estão necessitadas de receber a Tua palavra, de salvação, de libertação, de transformação, de restauração, de cura. Portanto, faz a Tua obra através deste veículo de comunicação. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, que Tu se instrumentalize deste Teu Filho para que através dos seus lábios, no abrir da sua boca, muitas pessoas sejam abençoadas. É o que eu te peço, agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o jovem Davi Porto de Moraes. Que acabam com o resto que ficou das plantações, mas Israel não se arrepende. Deus agora vai levantar conflitos e os jovens serão mortos pela violência e pela espada. Você vai ver no versículo 11, mas mais uma vez, irmãos, apesar de todas as repreensões, Israel não se arrepende. E o que é que acontece? O que acontece, irmãos, é que passados apenas 30 e poucos anos depois, mas exatamente no ano 722 a.C., um rei assírio, lá do extremo norte, rei de Nínive, ele vai descer com seu exército sobre todas as nações que estão abaixo dele. E ele vem, irmãos, como uma avalanche de violência, de presunção e de poder. E ele chega mais exatamente no ano 722 a Samaria. E o que se vê, irmãos, os historiadores vão contar, irmãos, que são atrocidades realizadas por aquele rei, Salmanassar V, que são coisas que no nosso imaginário nós sequer poderíamos imaginar que uma cidade tão próspera poderia passar. Para os irmãos terem uma ideia, toda a população de Samaria foi retirada da cidade. E eles foram levados por 400 quilômetros a Nínive, a grande capital da Síria. E iam nus, príncipes, essas mesmas mulheres que Amós vai chamar de vacas de Baçã, juízes, sacerdotes, como em fila, e puxados, irmãos, com um anzol pela boca, para caminhar 400 quilômetros, sabendo que alguns deles sequer chegariam lá, porque eles não comeriam pelo caminho. Aqueles que tentaram lutar, diz os historiadores, que Salmanassar V montou na entrada de Samaria uma verdadeira pirâmide de cabeças, esquartejando corpos, e diz ainda mais, irmãos, que foi tão terrível aquele dia, que por vezes eles abriam o ventre das mulheres para tirar as crianças, só para ter certeza de que elas não sobreviveriam. Dia de juízo, irmãos. Tempo de juízo
para um povo que tinha sido chamado por Deus para proclamar a glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Dia de juízo, mesmo com todas as advertências, mesmo com todas as repreensões, o povo não mudou e continuou como estava, e o mal veio. 100 anos depois, Judá vai cair também nas mãos dos babilônicos, e Israel, irmãos, vai se tornar apenas uma colônia. Ela que era independente, uma nação pujante em Canaã, se torna apenas uma colônia, escrava. E assim ela procede pelos reinos da Pérsia e da Média, pelos reinos da Grécia, pelo reino por Roma. Quando vem Jesus na plenitude dos tempos, e aí Jesus vem ainda como homem, ele encarna e ele faz o seu ministério, e agora ele vai restabelecer o seu reino. E aí ele vive e proclama um reino de Deus que está chegando, e aí ele dá a sua própria vida, como vocês sabem bem, em nome de todos os pecadores, e ressuscita ao terceiro dia, e aí ele estabelece ali com os 12 discípulos a igreja do Senhor, que agora vai ter, porque foi retirada das mãos de Israel e foi posto na mão da igreja, que começa com os judeus, mas vai ter a sua continuidade com os gentios, a tarefa e a obra de ministrar a glória de Deus, de revelar o Evangelho de Cristo e a salvação a todos os povos. E como bem sabemos, irmãos, há 2000 anos essa igreja vem militando, essa igreja vem cumprindo a sua tarefa, essa igreja vem porque o próprio Deus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, essa igreja vem caminhando. E estamos no ano 2019. E quando olhamos as profecias, não mais, irmãos, de um profeta que se levanta, mas das escrituras sagradas que você tem em suas mãos, eu tenho em minhas mãos. Mais uma vez, quando nós tomamos posse dessa palavra, nós observamos que estamos, mais uma vez, no tempo do juízo. Mais uma vez, pela palavra de Deus, pela Escritura e toda a revelação profética que você vai ver desde Daniel, passando por todos os profetas, palavras do próprio Jesus, que você pode ler em Mateus 24, Mateus 21, palavras de Paulo também em suas cartas, e o próprio Apocalipse, nós vamos ver que nós estamos em um tempo de juízo. Os sinais estão se mostrando, irmãos. Deus está falando através da sua palavra, e os sinais estão à nossa frente, irmãos. E qual é a realidade que nós temos nos dias de hoje, não com Israel, a nação escolhida para proclamar o seu reino, mas que abriu mão por causa do seu pecado, mas qual é a realidade que nós temos quanto à igreja que hoje está presente no mundo? Lamentavelmente, irmãos, quando nós começamos a observar a mesma situação. Injustiça social. Conhece o seu país, você sabe disso. Homens que se locupletam, que angariam cargos públicos com promessas e promessas, simplesmente governam para si mesmos. E não abrem mão dos seus auxílios, dos seus benefícios, e como se não fosse pouco que eles ganham, ainda corrompem-se, ainda roubam, colocando nas cuecas, colocando em malas, colocando em todos os ambientes, condenando o pobre, o aflito, o doente à morte. Porque é por causa da corrupção que nós vemos em nosso país, que nós temos pessoas, amigos em hospitais, morrendo porque não tem remédios para tomar. É que nós vemos, irmãos, hospitais lotados de pessoas que não têm um atendimento sequer, o mínimo atendimento. O atendimento digno, o mínimo atendimento digno para sobreviver. É por essas coisas que nós vemos as nossas ruas enfeitadas ou infestadas de violência. E você sabe muito bem, onde o pai de família não pode sair para trabalhar sem que seja, de repente, acionado com uma arma de fogo e por vezes perde sua vida sem mesmo reagir. É por essa realidade, irmãos, que nós vemos no nosso país que a depravação moral é absurdamente notória nas ruas, na televisão, onde for que você vá. Homens e homens, mulheres e mulheres, nas propagandas de TV, como a coisa mais linda do mundo. Crianças sendo violentadas, pedofilia, nos nossos rostos.
o mal se avizinha, irmãos, e a mesma realidade que havia 760 anos antes de Cristo se apresenta aqui. Injustiça social, depravação moral e idolatria. Mas e o culto? E o lugar de adoração, irmãos? Como é que está? É só assistir a televisão, irmãos. Não vemos mais, irmãos, o culto racional que Paulo diz, e é bom que a gente entenda bem a diferença entre o culto racional e o culto religioso, porque, irmãos, quando nós observamos o culto racional, é o culto em que o homem vem diante de Deus, que primeiramente faz o seu culto secreto em casa, entrando pelas portas do quarto, fechando atrás de si, se ajoelhando, clamando diante de Deus misericórdia, alimentando-se, procurando a Deus, procurando intimidade com Deus, e depois se levanta, vem a esta casa agora para o culto público, e aqui quando entra, não vem preocupado com a novidade que haverá no culto, mas ele vem com espírito de humilhação, a fim de que ao final do culto, Deus receba a sua adoração. Mas não é esse culto que nós vemos, irmãos. O culto que temos visto é o culto religioso, é o culto de práticas que nos faz por vezes vir domingo e domingo a esse lugar apenas com o coração, muitas vezes com o coração vazio e com a cabeça cheia de responsabilidades e de problemas nas quais nos embaraçamos. E quando chegamos aqui nós queremos um louvor perfeito, nós queremos uma pregação perfeita, nós queremos novidade, para que possamos sair daqui com o nosso ego cheio, para que possamos sair daqui e dizer assim: o culto foi muito bom hoje. Como se o culto fosse para nós, irmãos. Como se o culto fosse com a perspectiva de lhe alimentar, de lhe satisfazer, e não é. O culto tem um propósito de satisfazer ao Deus Todo-Poderoso, que exige de nós o máximo, o mínimo de nossa humilhação, de nosso rendimento diante dEle, irmãos. É isso que nós aprendemos na palavra. Mas o que é que tem acontecido, irmãos, conosco? Estamos preocupados demais em fazer muitas coisas, até mesmo dentro da igreja. Somos religiosos até mesmo nas nossas atividades. E por vezes vemos, e quem é mais presente na igreja sabe, nós temos um culto de festa e a igreja está cheia. E todo mundo está batendo palma. E se for até 8h30, 9h está bom. Mas no culto seguinte, porque estão aqui apenas o pastor da igreja e os cantores local, ninguém vem mais. E se vem, vem reclamando. E quando vem, vem atrasado. Porque o que está no coração muitas vezes, irmãos, é apenas a motivação religiosa, cumprir a obrigação. Porque quando for amanhã de manhã, com a minha obrigação cumprida, eu vou viver minha vida. E vou buscar dinheiro, e vou buscar satisfação, e vou buscar uma carreira profissional, sem se preocupar que Deus está nos avisando, irmãos, através da sua palavra, que o juízo está vindo. Os sinais estão acontecendo, irmãos, calamidades, terremotos. Hoje mesmo fiquei sabendo que na mesma região de Moçambique houve outro furacão, de um povo que ainda nem conseguiu sobreviver ao primeiro. E a insensibilidade dos homens é tão grande, irmãos, que aquele povo que está ali sofrendo, levantaram uma campanha, em 2 meses arrecadaram apenas 700 milhões. A catedral de Notre Dame se queimou e em apenas 2 horas conseguiram quase 4 bilhões. Quem é que tem valor verdadeiramente neste mundo? Mas voltando aqui para a igreja, irmãos, a realidade é que nós precisamos verdadeiramente, irmãos, olhar para nós mesmos e sabermos, irmãos, se é necessário compreender a real situação em que vivemos. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, não é necessariamente aquilo que fazemos, mas é necessariamente, irmãos, aquilo que somos. E o que Ele pede que somos é que sejamos servos, humilhados em sua presença, que sabem da sua realidade miserável e que venham ao encontro dEle num culto como hoje, não para se satisfazer, não para ter respostas às suas ansiedades, porque está sofrendo, correndo demais nesse mundo. Mas o que Deus quer é que nós entremos por essas portas, irmãos, independente do dia que for, que nós venhamos a adorar com o coração humilhado, como publicano, que orava ali no templo, diferentemente do fariseu. Permita-me dizer algo, irmãos, me perdoem, mas nós estamos, irmãos, em muito movimento e pouco resultado. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes,
por vezes nossas igrejas se enchem, mas se enchem de corações vazios. Estamos movimentados em atividades, e a cada domingo criamos e desenvolvemos eventos, e nada muda, irmãos. Porque não está mudando dentro de nós, muda apenas o ambiente naquele momento. É algo interessante, satisfatório, mas quando é no dia seguinte, nós estamos do mesmo jeito. E mesmo com as repreensões, e mesmo com tudo que está acontecendo ao nosso redor, irmãos, e não se engane, porque você não está livre disso. Naqueles prédios que caíram lá no Rio de Janeiro e desabaram, irmãos, a família de um pastor foi atingida, e o pastor faleceu. Se eu não me engano, a esposa e o filhinho sobreviveram, mas ele faleceu. E ele estava fora do prédio por causa da chuva e voltou exatamente no dia que o prédio desabou. Para dizer a mim e a você, irmãos, que nós não estamos livres do que está acontecendo em nosso mundo. Dessa forma, nós podemos, sim, irmãos, olhar para o texto de Amós 4:12, que é o tema dessa conferência, e dizer: prepara-te, ó igreja, para te encontrares com teu Deus. Irmãos, Jesus breve vem. Eu estava vendo a declaração, pastor, de um rabino, muito envolvido nos textos bíblicos, e ele fez a contagem de profecias, todas as profecias da Bíblia, independente de tempo, ok? Profecias como, por exemplo, a de Abraão, que recebeu a profecia, a promessa de ter um filho, e recebeu. Mas profecias também que ainda não iriam acontecer, ao longo do tempo iriam acontecer, e ele fez a contagem de 1.800 profecias. E olhem só, irmãos, que coisa tremenda. E ao fazer toda a varredura sobre a Bíblia, das profecias que tinham sido feitas, ele chegou à conclusão de que restam apenas 20 profecias a se cumprir. De 1.800, apenas 20 profecias faltam se cumprir para que o juízo venha. E o que é que você vai fazer? E o que é que eu preciso fazer, irmãos, para nesse momento não ser pego de surpresa? Porque, como vemos, eu peço que você abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 24, para que nós sejamos pegos, irmãos, como foi pego a nação de Israel de surpresa, quando ali aquela nação ímpia saiu e destruiu de forma tão violenta e humilhante aquela nação. O que precisamos fazer? O Senhor vai revelar lá em Mateus capítulo 32, e eu estou caminhando para o final, irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 32, quando ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vistes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, pois passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem um filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, pois assim será também na vinda do Filho do Homem. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, onde nós vamos ver a mesma exortação, com um conteúdo um pouco diferente, que nos deve fazer pensar. Preste atenção. Lucas capítulo 21, e ele começa com a mesma parábola, mas ele vai terminar diferente. Leia comigo, capítulo 21, versículo 29. E ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começa a brotar, vendo-a sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha a exortação a partir do versículo 34, para mim e para você. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações com esse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço,
pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Portanto, temos na palavra de Deus, irmãos, as mesmas exortações, temos as mesmas repreensões acontecendo ao nosso redor, que Israel recebeu antes de vir o juízo. E mais uma vez Deus está falando ao nosso coração, para que possamos também observar o que está acontecendo ao nosso redor, todas as calamidades, todos os sinais descritos que estão se cumprindo, para nos dizer: o juízo está vindo. E se nós estivermos com nossa mente tão cauterizada e tão envolvida com os problemas e ansiedades desse mundo, aquele dia nos pegará de surpresa. E se nós estivermos mais preocupados em angariar as coisas materiais e em conquistas desse mundo, pode ser que nós sejamos pegos de surpresa naquele dia. E é isso que o texto está dizendo: acautelai-vos. Da mesma forma que Amós dizia a Israel: preste atenção, Israel. Prepara-te, Israel, vocês vão se encontrar com Deus, mas da maneira com a qual vocês estão se comportando, vocês receberão o juízo de Deus. É exatamente isso, irmãos. E confesso, irmãos, que lendo esse texto, estudando essa palavra, ao meu coração vieram muitas coisas que eu necessito mudar. Coisas que têm alcançado o meu coração, que têm tomado conta na minha rotina, que tem prevalecido em meu coração por muitas vezes, e que me faz estar longe do Senhor, que me faz muitas vezes estar envolvido demais com as coisas desse mundo. E eu não sei se é só comigo, porque um dia o juízo virá, irmãos. E eu queria que você abrisse aí para final, e a gente vai terminar agora, lá em Apocalipse capítulo 20, por favor. Eu acho que Ricardo também vai poder colocar aí, porque brevemente, irmãos, não podemos saber o dia e a hora, mas brevemente, muito brevemente, irmãos, o Senhor aparecerá no alto. E a visão que João teve é essa aí, irmãos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. Pode continuar, por favor, Ricardo. A gente acompanhar com os irmãos aqui a sequência. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, que são os livros onde contém todas as nossas obras, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O juízo vem, irmãos. O juízo vem. O tempo está anunciando, os sinais estão revelando, e nós não podemos ficar como estamos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e, como diz Paulo, analisarmos e avaliarmos a nossa própria realidade, para que possamos estar sentados neste lugar e estar caminhando nesse mundo. Precisamos, mais que urgentemente, irmãos, abrir os nossos olhos, porque o juízo está vindo. Fique de pé em nome de Jesus. E eu queria convidar, irmãos, você que entendeu a palavra, mesmo com todas as deficiências do pregador, mas porque é a palavra de Deus, mas que quero chamar você que percebe que por causa de muitas preocupações e envolvimentos com o mundo, e todos os problemas familiares, e tudo que a gente passa nesse mundo, que não precisa aqui contar, porque cada um sabe o seu, mas que percebe que de alguma forma, quando houve a sentença de Amós, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, você se preocupa. Você agora parou para pensar um pouco, e analisar a sua rotina, e analisar a sua religião, o seu comportamento piedoso, e percebeu que precisa crescer mais, que precisa ir mais aos pés do Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, e eu já me ponho como primeiro à frente,
para que possamos orar ao Senhor, para que possa nos despertar. E nós vamos louvar o Senhor enquanto isso, encerrando. E eu queria convidar, se você percebe que necessita estar mais junto a Deus, percebe que necessita deixar algumas coisas, percebe que a sua vida aparentemente está sendo uma religião que todos olham e dizem muito boa, mas que na verdade, na sua realidade pessoal, tá certo? Na sua realidade de vida, ou que você percebe que necessita de mais intimidade com Deus, de estar mais aos pés do Senhor, de provocar um culto racional, em nome de Jesus, vem aqui à frente e nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vêm, eu quero dizer a vocês, irmãos, a Bíblia diz que há um livro da vida, e eu percebo muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja, preocupadas, irmãos, em receber esse ou aquele título, receber esse ou aquele codinome para o seu nome. Mas eu quero dizer aos irmãos que no livro da vida, preste atenção, o que está escrito lá não é o título que você recebeu. O que está escrito no livro da vida, e se seu nome está lá, glória a Deus, não está lá, doutor fulano de tal, que salvou muitas vidas com sua medicina, ou o doutor fulano de tal, que advogou muitas causas de pobres, inocentes. Não haverá lá, pastor, o nome pastor João Bosco de Moraes, mas o que haverá é apenas o simples nome, João Bosco de Moraes, assim como você, assim como muitos títulos que recebemos, diácono, presbítero, líder de mocidade, presidente do coral, líder de auxiliadoras. Não será por esse título que o seu nome será identificado, o seu nome será identificado como ele é. E é assim que precisamos nos preocupar, irmãos, porque nós daremos contas a Deus com o nosso nome. Só tenho que agradecer a todos quantos estão nos prestigiando, abrindo as portas do seu coração e da sua casa para nos receber todas as manhãs. Tenham todos um bom dia e que todos fiquem com Deus. E até amanhã.